Olá, caros alunos senecistas e demais alunos que porventura estiverem assistindo essa aula. Eu sou o professor Matheus Bortoleto Rodrigues, professor de Sociologia da Rede Senec. E na aula de hoje, a gente vai continuar a discussão dos clássicos da Sociologia, mas hoje indo para o autor Émile Durkheim. O autor Émile Durkheim nasceu um ano depois da morte de Comte, então 1858, e vive até 1917. Lecionou no liceu, filosofia, e trabalhou em diversas áreas. Como eu comentei na aula passada, assim como o Comte, o Durkheim é colocado por alguns como o grande criador dessa área de conhecimento, sociologia. Por quê? Porque ele é o primeiro a assumir uma cátedra ou uma cadeira dentro de uma universidade voltada especificamente para a área de sociologia. Então, muitos, a partir disso, colocam ele como o criador dessa área de conhecimento. Enfim, assim como para o Comte, isso não nos interessa, é mais apenas uma curiosidade aí que está ficando para a gente. Seus trabalhos em especial for na França, ou entendendo aquele mesmo contexto tumultuado, agora, um patamar um pouco diferente do que viveu Comte, mas a situação histórica é muito parecida do que aquilo que a gente também já viu na aula do contexto histórico de surgimento da sociologia. Então ele estava olhando para a França e falando assim, temos que entender a França desse momento histórico. Dentre as principais obras publicadas por Durkheim, que está aparecendo aí para vocês, se destaca a Divisão do Trabalho Social, de 1893, As Regras do Método Sociológico, O Suicídio, As Formas Elementares da Vida Religiosa e Educação e Sociedade, que é uma obra que foi publicada póstumamente à morte de Durkheim. Então vamos lá, hoje a gente vai focar numa obra principal, porque essa obra permite, que é a regra dos métodos sociológicos, porque nos permite o quê? Mapear o principal conceito dele, que vai ser o de fato social, bem algumas outras questões relacionadas ao entendimento dele do indivíduo e sociedade. Então vamos lá. O que o Durkheim vai fazer? Como a preocupação dele estava, uma das preocupações dele estava, além de entender a França, consolidar uma área de conhecimento, ele escreve essa obra chamada A Regra do Método Sociológico, justamente para determinar o seu método de análise ou o método de análise que ele vai usar para entender aquela realidade social. E o que ele fala, ou o que ele começa a falar, o que ele coloca que é o objetivo da sociologia. Para ele abre uma das primeiras partes dessa obra, ele vai abrir falando que o objetivo da sociologia é estudar o fato social. Enfim, o que é fato social. Mas vamos começar com calma, lendo algumas passagens dessa obra. Ele vai colocar assim, na introdução dessa obra que ele mesmo escreve. Nosso método considera os fatos sociais como coisa, cuja natureza não é possível de modificação fácil, por mais difícil e maleável que seja. Então, a primeira coisa é que ele está falando assim, o fato social é uma coisa. A gente vai tratar ele como uma coisa e, a partir disso, a gente vai começar a analisar, vai começar a entender a sociedade. E ele vai prosseguir falando mais algumas coisas. Então, vamos lá. O que ele vai falar um pouco mais à frente, nessa mesma introdução da obra? Se existe uma ciência da sociedade, é de se esperar que ela não se limite a ser parafrase de preconceitos tradicionais, e sim que mostre as coisas, aqui lembrando do fato social, de maneira diferente da encarada pelo vulgo, ou pelo popular, pelo senso comum, pois o objetivo de toda ciência é descobrir. Então, o que ele está preocupado aqui? Ele está falando assim, as ciências sociais, ou a sociologia, ela tem um objetivo, não é falar o senso comum que todo mundo fala da sociedade, é enxergar para além desse senso comum que está posto. E para isso ele vai continuar caminhando um pouco a mais e descrevendo o método dele, falando o seguinte: entender a conduta humana, o racionalismo científico é realmente nosso principal objetivo, ou objetivo dessa obra que ele está expressando o seu método, fazendo ver que, se analisarmos no passado, chegaremos a reduzi-la a relações de causa e efeito. Em seguida, uma operação não menos racional a poderá transformar em regras de ação para o futuro. Então, nota, como que o Durkheim, assim como o Comte, está colocando o quê? Que o objetivo da sociologia é entender as regras, as condutas humanas.
ou como a humanidade vai se movimentando e, a partir daí, extraindo lei dessas condutas humanas. Como que a gente pode analisar, tipo, a sociedade e extrair a lei? A gente não tem as leis do movimento, se eu soltar um lápis aqui, todo mundo vai ver cair. E eles vão falar a mesma coisa. Para sociedades, a gente tem leis. E o objetivo da sociologia, tanto para Comte quanto para Durkheim, é descobrir essas leis que regem a sociedade. Tudo bem, caros alunos? E, por fim, vamos lá direto no conceito, que talvez seja o conceito-chave de toda essa obra, que é o conceito de fato social. O que é fato social, nas palavras do Durkheim? Consiste em maneiras de fazer ou de pensar, reconhecíveis pela particularidade de serem susceptíveis de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Puta, beleza, não entendemos muita coisa. Vamos para a segunda definição dele também. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, susceptível de exercer sobre o indivíduo uma coerção. Então, essa é uma característica do fato social. Ou então, ainda, que é geral na sua extensão de uma dada sociedade, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Então, aqui, o Durkheim começa, ou ele define dessa forma, o que é fato social. O que são essas maneiras de tipo, agir, conduta e assim por diante? Vamos pensar na sociedade brasileira. Sociedade brasileira, indiferente do que se eu gosto ou não, ela é apaixonada por futebol. Não é apaixonada por futebol? Então a gente pode entender o futebol como sendo um fato social para a sociedade brasileira. Por quê? Mesmo eu não gostando de futebol, antes mesmo tipo, de eu nascer, o futebol já existia, já estava lá posto para a nossa sociedade. Eu vou nascer, tipo, eu posso nunca nem querer ver o futebol, mas todo mundo vai me impressionando. Desde pequenininho eu nasci, vou lá, sou menino, ganho uma bola de futebol. Daí, tipo, galera vai pegar, vai me chamar para jogar futebol. E eu não gosto de futebol, não quero jogar. Então, nota, há toda uma pressão externa ao indivíduo que está sendo exercida para que, tipo, eu, esse novo indivíduo que chegou na sociedade, passe também a gostar de futebol. Então, será que a gente pode tratar o futebol como um fato social? Talvez sim. De maneira sintética, para resumir e para vocês não se perderem quando vocês estiverem analisando alguma coisa e tentar entender se essa coisa é ou não um fato social, todo fato social tem 3 características que aparecerá aí na tela para vocês, que é a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. O que é essa coercitividade? Essa coercitividade é uma característica que vai vir de fora do indivíduo, ou seja, vai vir da sociedade, e vai meio que obrigar o indivíduo, a fazer aquela determinada coisa. Ou, por exemplo, no nosso exemplo, me obrigar, a jogar bola, me forçar a jogar bola. Vai vir sempre pressões externas para que eu goste do futebol. O que é essa exterioridade? Essa exterioridade é justamente não pertencer ao indivíduo. Então pensa assim, o indivíduo, ele chegou na sociedade, a cultura futebolesca já existia, e ele vai ser pressionado a entrar ou adentrar nessa cultura futebolesca. E o que é a generalidade? Que para aquele dado grupo social analisado, a grande maioria daquele grupo social analisado compartilha dessa mesma cultura, nesse caso, a cultura futebolesca. Podemos pegar outros exemplos para pegar o fato social. Pensem, por exemplo, na questão da linguagem. A língua portuguesa é um fato social para a sociedade brasileira? Não sei, vamos analisar. Vamos ver se é ou não é, um fato social a língua. Eu, ao nascer, eu fui obrigado ou aprendi, a falar o português? Sim. Ou seja, é algo que veio exterior a mim, não passou pela minha vontade. Ninguém me perguntou lá quando eu era criancinha, bebezinho, se eu ia ou não, falar o português. Mas foram me educando, me ensinando a falar o português. Eu posso simplesmente me recusar a falar o português? Posso. Mas se eu me recuso a falar o português, eu não consigo me relacionar com as outras pessoas do meu grupo. Então tem toda uma coerção externa do meu grupo ou da sociedade que me obrigue a falar a língua portuguesa. E é geral, porque na nossa sociedade é o português que é falado pela maioria das pessoas. Então, a língua portuguesa, ou se falar o português, também pode ser analisado como um fato social. Toda vez que a gente tiver, ou tendo aí numa prova de vestibular, numa questão, numa análise que vocês estão fazendo de alguma coisa,
que vocês vão ter que fazer para entender se é ou não um fato social, se a gente pode considerar aquele elemento da sociedade um fato ou não social? Veja por esse resuminho aí se ele vai ter ou não as 3 características. Aquele elemento que a gente for analisar da sociedade possui essas 3 características? Coercitividade, exterioridade, generalidade? Se possui essas 3 características, a gente pode, a partir disso, analisar aquele elemento social, aquele acontecimento social, como um fato social, como proposto por Durkheim. Certo, caros alunos? Partindo do conceito de fato social que a gente estava vendo, dá para a gente entender a noção que o Durkheim vai colocar a respeito da sociedade. Que o Durkheim vai entender a sociedade. Ele vai entender a sociedade como um reino moral. Então vamos ler a passagem do livro ali para que isso fique mais claro. O Durkheim vai falar o seguinte, numa das passagens. Ele vai falar assim, a vida social não é outra coisa que o meio moral, ou melhor, o conjunto de diversos meios morais que cercam o indivíduo. E vai continuar, mais outras 2 passagens. Qualificando-os de morais, queremos dizer que se trata de meios construídos pelas ideias. Eles são, portanto, face às consciências individuais, como os meios físicos, com relação aos organismos vivos. E uma última passagem, ele vai terminar essa parte para a gente entender a sociedade como reino moral, falando o seguinte: a moral é o mínimo indispensável sem o qual a sociedade não pode viver. Então, caros alunos, como que eu estava falando? O Durkheim, a partir da regra do método sociológico, ele vai determinar o que é fato social e vai entender a sociedade como um organismo vivo, e no qual esse organismo vivo é formado por um conjunto de reinos morais. Para ficar mais fácil de entender, pense mesmo, e o Durkheim inclusive vai usar esse exemplo, pense na sociedade como um organismo vivo. Sendo cada órgão do nosso corpo, por exemplo, se a gente pensar no organismo vivo humano, cada órgão do nosso corpo sendo um reino moral. Então, por exemplo, o coração seria, sei lá, a escola ou a família, que é um conjunto de reino moral. O fígado seria, as instituições religiosas, e assim por diante. Todos esses reinos morais trabalhariam junto na formação desse indivíduo, construindo aquilo que Durkheim vai determinar como sociedade. Então, qual que é a grande coisa que o Durkheim vai falar? Ele vai, comparar a sociedade a um organismo vivo, por isso que ele é classificado por alguns como organicista, e vai fazer o quê? Ele vai explicar essa sociedade, esse organismo vivo, que ele vai chamar de sociedade, como um conjunto de reinos morais, que cada um desses reinos morais, escola, religião, família e assim por diante, vão formando esse indivíduo, ou vão coagindo esse indivíduo a entrar nas normativas, nos padrões daquela sociedade. Então é isso que o Durkheim vai entender como sociedade. Nesse sentido, tem uma relação muito importante que vira e mexe aparece em vestibular, que é a relação indivíduo-sociedade para Durkheim. Então como que a gente pode entender essa relação indivíduo-sociedade para Durkheim? O indivíduo é formado pela sociedade, ou seja, a sociedade é superior ao indivíduo. Esse indivíduo vai ser moldado nessa sociedade mediante esses diversos reinos morais que compõem essa sociedade. Então é isso que o Durkheim vai entender como sociedade. E nesse sentido, a gente pode entender também o que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva, o que ele vai apontar da seguinte forma, nas palavras dele: a consciência, tanto individual quanto a social, não constitui para nós nada de concreto, e sim somente um conjunto mais ou menos sistematizado de fenômenos sui generis. O que a vida social era toda feita de representações, ou seja, esses conjuntos de representações vão formando esses diversos reinos morais, no qual o indivíduo vai sendo coagido ou por coerção a entrar e a seguir essas normativas, esse conjunto de leis, normas, até constituir enquanto indivíduo da sociedade. Pensa num outro exemplo simples. Na nossa sociedade, ou em grande parte das sociedades que a gente conhece hoje, o uso de roupa faz parte de um fato social. Por que um fato social? Porque desde quando nascemos, nós vamos aprendendo pelas diversas instituições a usar determinados padrões de roupa e aprendendo a se comportar dentro dessas determinadas instâncias. Então, aqui a gente vai encerrar. Fica uma bibliografia complementar para vocês aí,
para quem quiser estudar algo a mais a respeito de Durkheim. É uma bibliografia complementar que vai ser importante aí para quem quiser aprofundar. E nesse momento aqui, a gente só fechou alguns elementos centrais da teoria do Durkheim a partir do livro As Regras do Método Sociológico. E na segunda aula, a gente vai trabalhar os outros determinados conceitos que aparecem nos vestibulares, que estão nos outros 2 livros que nós veremos na próxima aula. Muito obrigado, agradeço a todos pela atenção, até a próxima videoaula.